Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar um pouco sobre a identidade e o perfil do anticristo que virá. Há algumas realidades bíblicas que a igreja não gosta de pregar. É sobre o demônio, sobre o inferno, sobre o pecado, que se morrer com ele irá para o inferno. Eles, por respeito humano e medo de perder fiéis, esconde verdades e apresenta mentiras. O pecado é uma ferida cascuda que está sangrando na igreja. É preciso retirar a casca e fazer curativo. O que um bom médico faz com quem tem uma ferida grave? Mal acaba de entrar no consultório, a primeira coisa que o médico faz é arrancar a casca da ferida para iniciar o tratamento. Assim também deveria ser na igreja. Os padres são nossos médicos espirituais em relação ao pecado, mas nem sempre é assim. Eles estão acompanhando o Papa Francisco e passando um anestésico em cima das feridas do pecado, dos pecadores, dizendo estas heresias. Todas as religiões são boas e levam a Deus. Todos os caminhos levam ao céu. Todos os pecadores e blasfemadores participarão da comunhão dos santos. Isto é heresia contra a doutrina de Jesus Cristo. E tem mais. Assim deveria ser a igreja. E tem mais. Não precisa mudar de vida. Eles dizem, não precisa mudar de vida, basta que esteja sentindo feliz na vida que leva. O Papa aceitou até dar a bênção a duas pessoas do mesmo sexo que vivem em regime marital, sendo que, por esse pecado, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. O que será que Deus futuramente fará a esta igreja? Futuramente irá fazer com esta igreja, que prega também tamanha heresias. O castigo virá e será muito triste. Mas não era somente isso que eu queria falar. Mas vamos meditar agora sobre uma grande realidade bíblica, que é o espírito do anticristo e sua manifestação pessoal, que muitos os desconhecem. A identidade do anticristo tem sido alvo de especulações ao longo dos séculos. No entanto, o anticristo existe desde quando Cristo nasceu em Belém. Durante toda a vida de Cristo e de sua igreja até os dias de hoje, foram muitos espíritos de anticristos que tentaram destruir Cristo e suas igrejas. O primeiro que teve o espírito do anticristo foi o rei Herodes. Então Herodes, vendo que foi enganado pelos magos, irou-se grandemente, mandando matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e em todos os seus arredores, a fim de matar o menino Jesus. Mas José, sendo avisado em sonho por um anjo que dizia: toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, que Herodes procura matar o menino. Está escrito, segundo Mateus, capítulo 2, versículo 16.
As Escrituras nos orientam a não nos fixarmos em nomes, mas nos sinais e no Espírito que o caracteriza. Todo o espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo, que, como ouviste dizer, está para vir, aliás, agora já está no mundo. Está escrito em João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3. Ele surgirá como um líder carismático. Quando ele começar a aparecer, ainda não foi revelado, ele surgirá como um líder carismático, possuindo grande poder de persuasão, capaz de enganar até mesmo os eleitos, se possível fosse. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Este personagem terá uma habilidade única de oferecer soluções falsas para os problemas mundiais, posicionando-se como um salvador. Este será o anticristo, que ainda não foi revelado. Ele vai aparecer com muita habilidade única. Ele é o único que oferece soluções falsas para os problemas mundiais, posicionando-se como um salvador. Precisamos de muita luz e discernimentos para vermos o que está por trás das aparências e descobrirmos o que é verdadeiro e o que é falso. Jesus disse: pelos frutos conhecereis as árvores. Está escrito em Mateus, capítulo 7, versículos 16 e 20. Por isso, meus irmãos e irmãs, com todo respeito, vamos ver para onde o Papa Francisco e os cardeais, bispos e padres estão levando nossa igreja. Estamos nos tempos apocalípticos. No capítulo 13 está escrito, no Apocalipse capítulo 13 está escrito: surgirá duas feras, uma surgiu do mar aqui representa povos, outra fera surgiu da terra representa a cristandade. Esta parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Está unida a serviço da primeira fera, com o intuito de estabelecer a paz mundial. Apocalipse capítulo 13, versículo de 1 a 12. Veja lá, Apocalipse 13, versículo de 1 a 12. As duas feras unidas para tentar constituir a paz no mundo. Isso hoje já é realidade. O anticristo será distinguido por sua oposição ferrenha à verdadeira fé. Hoje já é realidade. O anticristo será distinguido. Podemos distinguir a pessoa do anticristo por sua oposição ferrenha à verdadeira fé. Ele perseguirá os santos. Apocalipse 13, versículo 7. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? Este é o anticristo. Quem é o mentiroso, se não é aquele que nega quem é Jesus Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Promoverá uma religião mundial em sua essência, negando a Cristo. Está escrito em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22. A vinda do ímpio será acompanhada de obra do Satanás e de toda espécie de sinais e de prodígio enganadores. A vinda do ímpio será acompanhada de obra do Satanás e de todas as espécies de sinais e de prodígio enganadores. Seus milagres, prodígio, embora impressionante, serão fonte de engano. Os seus milagres e prodígio, embora impressionantes, serão fonte de engano. Eis porque Deus lhe envia uma potência enganadora,
que os leva a crer na mentira, de tal sorte que sejam condenados todos os que não creram na verdade e deleitaram com a injustiça. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 a 11. O anticristo será revelado em pessoa e sentar-se no santuário de Deus e apresentar-se-á como Deus, até que o Senhor os ilumine com o sopro de sua boca. O anticristo será revelado, vai ser revelado em breve, não vai demorar tanto. O anticristo será revelado em pessoas e sentará no santuário de Deus. Porque até agora o anticristo vive só em espírito, uma mora em uma pessoa, outra mora em outra, mas agora vai revelar em uma pessoa. Uma pessoa sentará no santuário de Deus e apresentar-se-á como Deus, até que o Senhor os ilumine com o sopro de sua boca. Vejamos o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4 e versículo 8 a 11. Lá está escrito assim: que ninguém vos engane de nenhum modo, pois antes deve vir a apostasia, e deve revelar-se o ímpio, o condenado, o adversário, aquele que se levanta acima de tudo o que traz o nome de Deus, ou recebe um culto, chegando a sentar-se em pessoa no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Está escrito no versículo 8 a 11, então o ímpio será revelado, mas o Senhor Jesus fará desaparecer com o sopro de sua boca, e o aniquilará pelo resplendor de sua vinda. O anticristo revelado em pessoa vem em busca por poder absoluto. É a instigação de uma falsa paz. Ele vem para o anticristo revelado, depois de revelado, ele vem em pessoa em busca de poder absoluto e instigação de uma falsa paz. A apostasia que diz no texto já está acontecendo, está muito próximo a ser revelado o anticristo em pessoas. Deus, em sua soberania, permite a emergência do anticristo como parte do seu plano redentor. Isso não significa que Deus seja autor do mal, mas que ele utiliza até mesmo a iniquidade para cumprir seus propósitos e glorificar seu nome. Deus disse: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a felicidade e provoco a adversidade. Sou eu, Javé, que faço tudo isso. Por que ele faz isso? Ele faz isso para provar a fé dos católicos. Então, para ver se a pessoa tem fé, ele forma a luz, ele é a luz e cria as trevas. Ele faz a felicidade e provoca a adversidade, para ver se a pessoa permanece firme. E isso, para testar o ser humano, Deus faz isso. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a felicidade e provoco a adversidade. Sou eu, Javé, que faço tudo isso. Está escrito em Isaías, capítulo 45, versículo 7. A permissão divina para a atuação do anticristo serve como um meio de refinamento e teste para a fé dos verdadeiros cristãos. A permissão divina para a atuação do anticristo, porque o anticristo é permitido por Deus, né? Serve como um meio de refinamento e teste para a fé dos verdadeiros cristãos. Está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. A melhor maneira de se preparar contra os enganos do anticristo é conhecer profundamente a verdade. Quem conhecereis a verdade vos libertará. A melhor maneira de viver contra os enganos do anticristo é conhecer profundamente a verdade, através de discernimento.
Quem ama a verdade não cairá no engano e na mentira. A palavra de Deus estudada e meditada diariamente é a espada do Espírito Santo. Está escrito, é a espada do Espírito. Está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 17. Efésios capítulo 6, versículo 17. Que nos capacita a discernir entre o verdadeiro e o falso. A intimidade com Cristo é o antídoto contra a sedução do maligno. A intimidade com Deus é um remédio, um antídoto contra as seduções do maligno. O anticristo promoverá doutrinas contrárias à Escritura, incentivando a imoralidade, a idolatria e o relativismo espiritual. Ele buscará abalar a fé dos fiéis através de perseguições, apostasia e imposição de um sistema econômico que exclui quem não se prostrar diante de suas exigências. Isso é sério. O anticristo promoverá doutrina contrária às escrituras, incentivando a imoralidade, a idolatria e o relativismo espiritual. Ele buscará abalar a fé dos fiéis através de perseguições, apostasia, imposições de um sistema econômico que exclui quem não se prostrar diante de suas exigências. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. Vigilância e firmeza na fé são essenciais para resistir às tais ameaças. Vigilância, firmeza na fé são essenciais para resistir às tais ameaças. As Escrituras nos asseguram de que a batalha contra o anticristo, por mais intensa que seja, já tem seu desfecho determinado. Graças a Deus. Graças a Deus, a batalha contra o anticristo, por mais intensa que seja, já tem o seu desfecho determinado. Graças a Deus. É a vitória final, pertence ao Senhor Jesus Cristo, que destruirá o inimigo com o sopro de sua boca e com a manifestação de sua vinda. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2 a 8. A esperança cristã não está ancorado na circunstância presente, mas na promessa da redenção final. Aí está a nossa esperança. Graças a Deus, nós vamos ser os vitoriosos. Quem permanecer firme nas fé vai ser salvo. A história da igreja é marcada por santos que, mesmo diante da adversidade, mantiveram-se firme e vigilante. Esse legado de fé nos inspira a viver com propósito e determinação, aguardando o dia em que seremos livres de toda tribulação e veremos o Senhor face a face. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. A verdadeira vitória sobre o anticristo é encontrada na fé que vence o mundo. Está escrito também em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Através da fé, quem perseverar-se são mais do que vencedor, pois estão seguros nas mãos de Deus, que os guia até o fim dos tempos. Através da fé, quem perseverar-se são mais do que vencedores, pois estão seguros nas mãos de Deus, que os guiará até o fim dos tempos. A consumação da nossa esperança não se dará no retorno glorioso. A consumação da nossa esperança se dará no retorno glorioso do Senhor Jesus. A consumação de nossa esperança se dará no retorno glorioso do Senhor Jesus, como Rei que estabelecerá seu reino de justiça e paz. Será um tempo
onde o anticristo, juntamente com todos aqueles que permaneceram na maldade e seguiram o anticristo, será definitivamente eliminado. Nesse tempo, o anticristo e todos os seus seguidores serão definitivamente eliminados. Apocalipse 20, capítulo 10. A igreja purificada e glorificada reinará com Cristo eternamente. Vamos lutar, permanecer na fé para nós possamos ser glorificados com Cristo e reinará com Ele eternamente. O anticristo será revelado em pessoa e sentará no santuário de Deus e apresentar-se-á como Deus, até que o Senhor Jesus os elimine com o sopro de sua boca. Vejamos o que está escrito, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4 e de 8 a 11. Que ninguém vos engane, de nenhum modo, pois antes deve vir apostasia, e deve revelar-se o ímpio, o condenado. O ímpio, o condenado, o adversário, aquele que se levanta acima de tudo o que traz o nome de Deus, ou recebe um culto chegando a sentar-se em pessoa no santuário de Deus, e apresentando-se como Deus. No versículo 8 a 11 está, o ímpio, então o ímpio será revelado, mas o Senhor Jesus fará desaparecer com o sopro de sua boca e o aniquilará pelo resplendor de sua vinda. Eis porque Deus os envia uma potência enganadora, que os leva a crer na mentira, de tal sorte que seja condenado todos os que não creram na verdade, mas se deleitaram com a injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 11. Eis porque Deus envia uma potência enganadora, que os leva a crer na mentira, de tal sorte que seja condenado todos os que não creram na verdade, mas se deleitaram com a injustiça. Em conclusão, enquanto os dias avançam e a figura do anticristo se torna cada vez mais uma realidade iminente, nossa esperança não está na identificação desse personagem ou na especulação dos tempos, mas na firme confiança do Deus soberano que controla a história. Ele nos chamou para ser luz em meio às trevas, mantendo nossos olhos fixos na promessa do retorno do nosso Salvador, que possamos, portanto, viver de forma vigilante e fiel, fortalecido na graça que nos é dado em Cristo Jesus, até que venha o dia em que todas as lágrimas se enxugará e o amor de Deus reinará supremo por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.